olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, mais uma aula de História Geral, a nossa aula de número 4. Hoje a gente vai continuar tratando um pouco daquele período, daquelas mudanças que a gente já viu na aula número 3, né? Se na aula 3 a gente viu as mudanças, principalmente as mudanças políticas com o absolutismo, né? Com a formação dos estados nacionais, mas viu também as mudanças econômicas com o mercantilismo, com o fortalecimento ainda maior de uma burguesia mercantil. Hoje, na aula 4, a gente vai ver algumas mudanças, mas no sentido cultural, no sentido ideológico, no sentido religioso, tá? Então, o tema da nossa aula é o Renascimento Cultural, o humanismo e as reformas religiosas, ok? Quando há essas diversas transformações, lá pela metade da Baixa Idade Média, fim da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Essas transformações do espectro econômico, do espectro político, também vão propiciar que novos pensamentos surjam, que novas críticas surjam, que novos ideários surjam nesse ocidente europeu aí do final da Idade Média e início da Idade Moderna, né? Então a gente vai ver aqui um pouquinho como essas causas puderam essa questão ideológica, essa questão cultural, essa questão do conhecimento, da ciência, puderam vigorar na Europa aí do início da Idade Moderna, né? Então, o fortalecimento da burguesia não levou somente a um renascimento econômico e comercial. Lembra a nossa aula sobre o renascimento econômico e comercial? Fortalecimento das cidades, cada vez mais rotas comerciais e tudo mais, é o que nós chamamos de renascimento econômico e comercial, ok? O fortalecimento da burguesia não levou somente a uma mudança, a um renascimento econômico, né? Mas também fez com que o Ocidente europeu construísse novas formas de pensamentos, de urgências científicas, de valorização do conhecimento, de costumes e de relações com a fé, né? As pessoas passaram essa burguesia que tinha uma maneira muito mais, até pelo certo enfraquecimento da Igreja Católica com os absolutismos, teve muito mais perguntas a se fazer. Essa burguesia não aceitava mais o pensamento da Idade Média, né? Não que na Idade Média não houve avanços, houve, tá? Mas o pensamento medieval não era mais aceito por essa burguesia, que perguntava, que queria saber por que isso era desse jeito, por que aquilo era desse jeito, né? Por que o clima era dessa forma, por que o corpo humano agia dessa forma, certo? Isso vai fazer, então, com que essa burguesia busque conhecimento, essa burguesia busque estudos, valorização, né, aí da ciência, certo? Perguntas e relações distintas com a fé, tá? Neste contexto, então, surge na Itália um movimento sociocultural batizado de Renascimento, ok? A gente pode colocar que o Renascimento tem ali início no século XIV, né? E vá até o século XVI, vamos dizer assim, certo? Que esse período, então, de mudanças no espectro científico, no espectro do conhecimento, no espectro artístico, cultural, né? O Renascimento partia da filosofia, das artes e dos valores greco-romanos para transformar a sociedade, né? Como eu disse, os renascentistas, que na verdade serão ou burgueses ou artistas patrocinados por esses burgueses, eles vão negar a Idade Média como um período a ser superado, tá? E vai, então, valorizar aquele período que, estereotipadamente, é colocado como o período da filosofia, das artes, do conhecimento, da democracia, da república, que é o período greco-romano, né? Então, os renascentistas colocaram que, por isso o renascimento, né? Porque um renascer, é uma retomada, é um uso daquele passado greco-romano na realidade que se queria colocar ali no início de Idade Moderna, né? Então, a antiguidade, sobretudo a greco-romana, ela serviu para negar a Idade Média, serviu para negar o conhecimento medieval, para negar o cristianismo como poder central e poder fortalecido do período feudal, né? Então, a valorização dos filósofos gregos, da arquitetura, da escultura e das artes greco-romanas, né? Os valores greco-romanos, ela
elas são caras aos renascentistas como uma forma de transformação dessa sociedade, né? No novo mundo urbano, os ideais aristocráticos da cavalaria medieval deram lugar aos valores burgueses do lucro e do sucesso individual. Que nós tínhamos na Idade Média, né, os cavaleiros, os nobres que iam defender as suas regiões, os seus feudos, ou que iam avançar sobre outras religiões que não fosse a cristã, né, ou até aquelas novelas, aqueles romances medievais, o cavaleiro sempre salvando a mocinha e tudo mais. Então sempre esse aparato da nobreza como poderosa, né, isso vai dar lugar aos valores burgueses. A burguesia era comerciante. A burguesia, ela visava o lucro. Como é que ela poderia, então, ser submissa a uma igreja católica que pregava voto de pobreza? Né? Não dava mais, certo? Então essa burguesia ela vai buscar alternativas religiosas, alternativas culturais, alternativas de tradição para quebrar com isso. E diferente da questão medieval, que era a defesa do feudo, ou a defesa da religião, a defesa dos valores tradicionais, né? O que vai valer agora com essa ascensão da burguesia é o sucesso individual. É como cada um lucra, é como cada um enriquece, é como cada um passa a ter uma importância dentro da questão econômica e dentro das questões socioculturais, certo? Bom, a gente tem que começar falando dessas mudanças de pensamento aí, vendo que tiveram vários cientistas e vários artistas que vão, com esse pensamento burguês de mudança, com esse pensamento burguês de falar, opa, a Igreja Católica e Deus, será que são toda essa centralidade? Né? Cadê eu? Cadê o indivíduo? É um pensamento burguês, né? O pensamento individual burguês. E isso vários desses burgueses vão patrocinar cientistas, artistas, ou os próprios cientistas vão ser eles mesmos burgueses, né? Porque eram pessoas que tinham oportunidade de estudo, a população em geral não tinha. E vai, então, formular questões e fazer descobertas que vão ser bastante incômodas, né? Durante o Renascimento, houve importantes avanços no conhecimento, quase todos combatidos pela Igreja Católica. A Igreja Católica via como uma ameaça essa nova postura por parte de uma camada dominante que era a burguesia, né? E ela vai condenar, ela vai colocar como pecado esses novos conhecimentos que estavam sendo adquiridos por esse ideário burguês, né? A gente vai ter ali, por exemplo, o heliocentrismo, tá? Em 1543, Nicolau Copérnico apresentou a teoria de que o Sol era o centro do universo e a Terra e demais planetas giravam em torno dele, substituindo a teoria geocêntrica, tá? O que se tinha antes era que a Terra, por conservar Deus e por ter a Igreja Católica como representante de Deus, ela era o centro e ficava parada. E o Sol e os planetas é que giravam. No século XVI, Copérnico diz que não, né? Ele funda a teoria do heliocentrismo, que se mostrou correta até os dias de hoje, né? Que o Sol era que ficava parado e a Terra e os outros planetas giravam em torno dele. Isso fazia com que a Terra, símbolo do poder da Igreja Católica e de Deus, né, perdesse importância, que afinal de contas não era tudo que girava em torno dela, ou seja, não era tudo que girava em torno de Deus, e sim era a Terra mais um planeta a se girar em torno aí do Sol, que era uma estrela. Copérnico foi extremamente perseguido por conta disso, né? A gente também vai ter a teoria do antropocentrismo, né, que dialoga um pouco com essa teoria do heliocentrismo, que é o pensamento que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação ao universo, certo? O ser humano, ele é o foco central, não é mais Deus ou a igreja, né? É o ser humano que tem que ser valorizado, é o ser humano que tem que ser dono do seu destino, é o ser humano que tem que se colocar perante o mundo. Bem ideário individualista burguês, né? Que vai contra o ideário cristão medieval, certo? Então, o antropocentrismo, ele é um dos melhores exemplos que a gente tem dessa ideia burguesa agora de sucesso, de valores individuais em detrimento do coletivo, tá? Viagens marítimas, como eu disse, já tinha a montagem das grandes navegações, as grandes navegações já aconteciam, né? Então, viagens marítimas impulsionaram o desenvolvimento de outras ciências, como a geografia, a cartografia, biologia. Os europeus começaram a sair, começaram a ter que estudar mapas, começaram a ter que reconhecer oceanos, reconhecer rochas, animais que se encontravam em outros continentes, ou mesmo quando se navegava, né? Agora as viagens eram
muito longas, a geografia, viu que a Europa ali não era sequer o maior continente, que são continentes infinitamente maiores, então tudo isso tira a centralidade da Igreja Europeia. Né? Então essas viagens contribuíram muito para o conhecimento e para a formação aí de novas ciências. Os artistas que já existiam, tá? Os artistas não são uma prerrogativa do Renascimento. A gente tem desde o período pré-histórico artistas, e na Idade Média a gente teve artistas que produziam iluminuras, que produziam gravuras, que produziam, enfim, teve uma arte na Idade Média. Mas os artistas recorreram à matemática e à geometria, e isso é novo, para estabelecer proporções ideais e harmônicas, né? O que a gente tinha na Idade Média, eu trouxe uma figura renascentista para a gente analisar. Não trouxe uma figura medieval, porque daí estenderia demais, e não é isso, não é uma aula de história da arte, né? Mas na Idade Média as proporções eram muito, vocês podem pesquisar aí, dar um Google, né? As proporções eram muito descabidas, era um humano do mesmo tamanho de uma torre, de um castelo, né? Então, com esse ideário da ciência, com essa questão do estudo, de legitimar o conhecimento e tudo mais, os artistas foram estudar geometria, formas geométricas, estabelecer proporções, falar que aquilo sim era uma arte harmônica, que a arte medieval era uma arte menor, era uma arte que não tinha nenhuma qualidade, o que, né, não é de fato, porque arte é arte, né? Mas esse discurso muito grande de que a arte renascentista, que pegou aspectos da arte greco-romana, né, mas a transformou, era sim uma arte de conhecimento, era sim uma arte de valor, né? Nas ciências, os estudos de anatomia possibilitaram progressos no conhecimento do corpo humano. O estudo do corpo humano era proibido pela Igreja Católica. O corpo humano não poderia ser, o corpo humano era um tabu, ele não poderia ser imaculado, né? E vários cientistas, inclusive escondidos, vão fazer autópsias, vão dissecar cadáveres e tudo mais, para entender órgãos, doenças, tipo, a relação aí com a natureza, do corpo humano com a natureza e tudo mais, então isso vai avançar bastante os aspectos científicos dentro deste período do Renascimento, ok? Em relação às artes, em relação à questão artística em particular, a Itália foi sem dúvida nenhuma o lugar do Renascimento artístico, certo? Os pintores, escultores, arquitetos italianos eram cada vez mais financiados, patrocinados por uma burguesia mercantil e também por um absolutismo, né? Reis vão passar também a contratar esses pintores, a burguesia vai contratar para pintar os ideários burgueses e o absolutismo para pintar os reis, suas famílias, enfim, para ficar ali, para os dois mostrarem poder nas artes, né? O Renascimento artístico italiano, ele pode ser dividido em 3 fases, tá? A gente tem o Trecento, tá? Pode vir com 2 Cs, o Quattrocento pode vir também com 2 Cs, enfim, tá? Mas, de qualquer forma, é só uma mudança de letras. Eu, por exemplo, coloquei aqui o aportuguesado, pode ser que venha o italianado, mas a palavra é a mesma, tá? Então, o Trecento no século XIV, tá? Que foi a transição do estilo gótico, que era o estilo medieval, das igrejas que, né, tinham torres muito altas e finas que subiam até o céu, como se dialogassem com Deus, né? Então a gente vai ter a transição desse gótico medieval para a cultura renascentista, tá? Trecento é um momento aí de transição. Depois do século XV, a gente vai ter o Quattrocento, certo? Tendo como centro a cidade de Florença, na Itália. Contou com artistas como Sandro Botticelli, como Donatello e Filippo Brunelleschi, tá? Que foi aí um período de fortalecimento desse ideário renascentista, da arte em perspectiva, da questão harmônica, da questão geométrica, então o século XV aí vai ser importante nesse sentido. A gente vai ter o Cinquecento no século XVI, que consagrou aí vários pintores. Ele centrou-se na cidade de Roma, tá? Não mais em Florença, mas nas duas, ambas o que seria hoje a Itália, né? E teve como artistas Leonardo da Vinci, o famoso, né? Michelangelo, Rafael, foram aí artistas do Cinquecento que pintaram rostos com formas extremamente humanas. A gente pode citar a Mona Lisa, por exemplo, né? Que pintaram também temas dos monarcas e dos burgueses, dos mercadores franceses, italianos,
né, valorizando então a figura tanto da nobreza quanto da burguesia, e fica uma dica aí sobre o Trecento, Quattrocento, Cinquecento. É só pensar no século, né? Século XIV vai de 1301 a 1400, então Trecento, 300. Século XV vai de 1401 a 1500, então 400, 400. E o século XVI vai de 1501 a 1600, 500, 500, tá? Fica aí uma dica para vocês poderem memorizar, né? Esses artistas implantaram o realismo nas artes, reproduzindo a expressividade e proporções do corpo humano, né? O ser humano passou a ter expressão, passou a ser proporcional, e é muito interessante a valorização dessas pinturas no ser humano, né? E não mais em uma fé cristã medieval. Pintavam-se pessoas, né? Pintavam-se mercadores, esposas de nobres, pintavam-se famílias, ou seja, o ideário burguês individualista, né? Eles também criaram a técnica de perspectiva, que é aquela criação de profundidade, volume. A gente não vê tudo chapado no mesmo plano, mas existem profundidades, a gente vai ver aí um exemplo, e valorizaram a arquitetura greco-romana, né, como já trabalhado, certo? Olha só, o que nós temos aqui é uma pintura chamada Escola de Atenas, ela foi feita por Rafael, tá? Ela durou 4 anos para ficar pronta, de 1506 a 1510. Aqui a gente vê, chama Escola de Atenas, então a gente vê a valorização dos filósofos atenienses, aí que a gente pode ver ali no centro da pintura, ok? A gente vê também figuras que, apesar de terem uma vestimenta mais moderna, vamos dizer assim, do início da Idade Moderna, né? A gente percebe mantos e tudo mais que remontam ali à Antiguidade Clássica, né? Assim como as esculturas, certo? Que também valorizam a Antiguidade Clássica. E o que eu queria que vocês reparassem mais é aquilo que eu falei para vocês da técnica de perspectiva, certo? Que foi colocada aí na obra, né? A gente percebe, então, lá no fundo, olha, tá vendo? A gente tem aqui o fundo, né, com um arco, e parece mesmo essa escola, a Escola de Atenas parece aí algo assemelhando-se a um palácio, né? Então a gente tem aqui, olha, a perspectiva, o corredor parece que salta. À frente nós temos aqui as esculturas de motivos greco-romanos mais à frente. A escada é quase possível descê-la, né? A gente consegue perceber. E tem figuras que estão aqui num plano mais ao fundo, figuras que estão num plano médio, figuras que estão num plano mais à frente, ok? Nós temos aqui mais à frente outro arco, certo? E nós temos até figuras mais à frente do arco. Então, isso demonstra a capacidade de técnica que esses renascentistas tiveram, ok? A técnica da perspectiva foi uma grande inovação do período do Renascimento, e a gente pode ver aqui por essa obra de Rafael, ok? Vamos então continuar colocando que dentro do Renascimento havia uma teoria que foi muito difundida e até hoje, que é a teoria do humanismo, certo? O humanismo são ideias intelectuais que apontavam o ser humano como centro do universo. Aquilo mais ou menos que nós já conversamos, né? Apontava também para a predominância dos valores da antiguidade clássica e para a autonomia da razão. Tá? O humanismo é uma corrente que está dentro do Renascimento, que faz parte do Renascimento. Ok? Só que a gente percebe que o humanismo, ele centra-se muito na figura do indivíduo, da figura da razão, tá? Nem humanistas, nem renascentistas eram ateus, ok? Eles só não concordavam com o ideário católico medieval da igreja, certo? E isso, então, a razão era algo a ser buscado, a ciência, o estudo, era algo a ser valorizado, tá? Mais do que uma fé cega, tá? Poderia haver a fé, mas ela não era uma fé cega. Então, como eu coloquei aqui, os humanistas não negavam a existência de Deus, mas colocavam em primeiro plano os interesses humanos e terrenos, tá? Bem ao sentido da burguesia que se fortaleceu
nesse início da Idade Moderna e já era, junto ao poder dos absolutistas, aí, quase soberana economicamente, tá? Outro fenômeno que também a gente percebe uma relação muito próxima com a burguesia foi a chamada Reforma Protestante, né? Era uma questão de tempo, como a gente viu que toda essa fé católica medieval estava sendo questionada, havia aí já há algum tempo, era uma questão de tempo para que os próprios cristãos passassem a querer um outro tipo de cristianismo que não aquele antigo da Igreja Católica medieval, né? Então nós vamos ter aí no século XVI o início da chamada Reforma Protestante, né? No século XVI, o crescimento da burguesia fortaleceu a crítica à Igreja Católica, como a gente já viu, né? Os reis interessados em implantar o absolutismo, ou a fortalecer o absolutismo, aqueles que já o tinham implantado, incentivaram estas divisões, né? Para eles, quanto mais os católicos se dividissem, mais a igreja se dividiria, mais eles poderiam ficar absolutos, certo? Na Alemanha, um monge chamado Martinho Lutero, às vezes pode vir Martim Lutero, tá? Tece uma dura crítica à venda de indulgências por parte da igreja e acaba excomungado, né? A igreja vendia postos dentro do seu bispado, dentro das suas paróquias, ela vendia, chegava a vender lugares no céu, né? E isso foi muito criticado por Lutero e por outros religiosos, né? Lutero era um católico, né? Ele fazia parte da igreja, ele acaba excomungado por conta dessas críticas, que já tinham um ideário burguês aí de fundo, né? Apoiado por nobres alemães, ele dá início então à Reforma Protestante, fundando a Igreja Luterana, ok? Que tinha como principais pontos dentre 95. Lutero escreve ali 95 teses, tá? Que seriam uma renovação da fé cristã. Dentro dessas 95, nós temos alguns pontos bem importantes, como por exemplo a justificação pela fé. A pessoa é salva por meio da fé e não nas obras que pratica. Então, ou seja, a caridade, a doação, a caixa dos pobres da Igreja Católica, essa igreja que pregava votos de pobreza, né, ela não fazia com que a pessoa se salvasse. O que salvava é a pessoa ter fé. Onde quer que ela seja, ela estar com a fé em Deus, tá? E não na igreja. Ele também tinha a questão do sacerdócio universal. Todos os crentes podem interpretar por si mesmos os textos sagrados, né? Quando utiliza a palavra crentes, é aqueles que creem, certo? Então qualquer pessoa católica ou nascente protestante poderia, de acordo com Lutero, interpretar os textos sagrados, a Bíblia, por si mesmo. Não era necessário um padre para explicar àquela pessoa o que se dizia nos textos sagrados, já que quando a pessoa tinha fé, ela poderia ter sua própria interpretação, tá? E ele também fez a tese na negação da infalibilidade da igreja, né? Que a única fonte de verdade é a Bíblia, certo? E não a tradição ensinada pela igreja institucionalizada. Ou seja, a igreja falha, os padres falham. O único que deve ser levado em consideração é a Bíblia. É ela que vai ter ali a palavra e é ela que vai guiar os fiéis, né? E não uma igreja institucionalizada, não tradições já pensadas e ensinadas, né? Então, a igreja luterana e Lutero fundam, então, a Reforma Protestante, que, por conta dessa questão de cada um poder ter a sua interpretação, poder ter ali a sua forma de ver e de pensar, acabam, então, formando outras igrejas protestantes depois da igreja luterana, né? Vai ser o caso, por exemplo, do calvinismo, que é uma doutrina proposta na Suíça durante o século XVI, um pouco depois ali de Lutero, por João Calvino, tá? Que manteve os princípios do luteranismo. Calvino não brigou com as ideias, com as teses do Lutero. Ele só criou outras para a sua igreja, a igreja calvinista, né? Ele criou a ideia de predestinação absoluta, na qual Deus já haveria desde sempre escolhido as pessoas que seriam salvas, e que a fé era um sinal de graça divina. Ou seja, a pessoa só teria fé, ela só manifestaria fé porque ela já era escolhida. Aquela que está vendo ali do lado, que não manifesta a fé, mas é porque ela já não foi escolhida mesmo, né? A fé, então, era uma manifestação da graça divina, era um sinal de que Deus já tinha te escolhido. A riqueza e o lucro, conseguidos por meio do trabalho, também deixariam de ser pecado, tá? Que era algo que a Igreja Católica pregava os seus votos de pobreza,
né? E Calvino, perdão. Olha o ideal burguês. Né? Olha como a Reforma Protestante atendeu a burguesia nascente. Né? Ele fala, não, riqueza e o lucro conseguidos por meio do trabalho, eles não são pecados. Se você conseguiu por meio do trabalho, se você não roubou, não matou, pode ter o seu lucro à vontade. Isso atendia muito a essa burguesia, que era cristã, que não queria deixar de ser cristã, né, que creia em Deus, só que não condizia mais com a vida dela esses votos de pobreza da Igreja Católica, né, esses pecados, essas proibições econômicas, comerciais da Igreja Católica. Então a Reforma Protestante ela vem atender a esse burguês, que é cristão, mas que não tem mais na Reforma Protestante, na Igreja Católica, a sua forma de vida, não combina mais com a forma de vida que se almejava. E vê na Reforma Protestante essa alternativa, né? Então o calvinismo ele atende muito a isso, certo? A gente vai ter também um outro movimento dentro da Reforma que é o anglicanismo, certo? Que foi gerido na Inglaterra, tá? Depois de ter um pedido de divórcio negado pelo Papa, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, rompe com a Igreja de Roma, certo? A questão de ter um pedido negado mostrou que ele não tinha tanto poder perante ao Papa, é verdade, mas a questão dele criar sua própria igreja não foi nem tanto essa, tá? Foi a questão de retirar o poder do Papa, enfraquecer o papado e ele mesmo, como absolutista que era, gerir o Estado e também ter a sua própria igreja, gerir a própria religião da Inglaterra, né? Em 1534, então, o parlamento aprova o Ato de Supremacia, que proclama o rei como o único chefe da igreja inglesa, né? Ele ali em conformidade com o parlamento, que era de grande maioria, se não todo, burguês, tá? Então estava dentro desse novo ideário religioso, né? Proclama o rei como o único chefe da igreja inglesa. Com isso, Henrique VIII diminuiu o poder do papado no país e fortaleceu as bases do absolutismo na Inglaterra, ok? Então o anglicanismo ele serve a esse princípio, tá? De que as bases do absolutismo sejam geridas na Inglaterra e que a Igreja Católica perca força na região, ok? Para a gente terminar, acontece a seguinte questão, a Igreja Católica começa a perder cada vez mais fiéis, a burguesia vai toda para as igrejas protestantes, né? Os camponeses, os pobres, veem na palavra protestante uma questão de prosperação que não se via no catolicismo medieval, né? Então, devido ao Renascimento e às reformas, a Igreja Católica perde cada vez mais fiéis, o que obrigou a mudanças, tá? Então, no Concílio de Trento, de 1545 a 1563, diversas ações foram feitas. Foi condenada a corrupção interna na Igreja, né? Os desvios eram denunciados pelos protestantes. Também a venda de indulgências, né, daqueles cargos da igreja, passou a ser controlada, tá? Não foi assim a rodo como estava acontecendo, e exigiu-se que o clero voltasse a ter vida simples, conduta exemplar e formação intelectual. 3 questões que eram bem criticadas pela Reforma Protestante. Os bispos e o alto clero vivia no luxo, né? Às vezes não tinha uma conduta que eles pregavam. A formação, o estudo ficou a segundo plano. Né, o dízimo era muito mais importante. Além disso, tem outras questões. A Igreja Católica decide expandir a fé, né, a fé católica, além da Europa. Aproveitando-se, então, das grandes navegações, aproveitando-se, então, que a Europa estava chegando a outros continentes, para levar missões que catequizassem as populações dos continentes americano, africano e asiático, né, expandindo, assim, a fé para além da Europa, podendo então conseguir mais fiéis e, consequentemente, mais poder, né? Ela reorganiza a Inquisição que já existia, que era a perseguição daqueles contrários à Igreja Católica, sejam cientistas, mulheres visionárias, pessoas que criticavam a Igreja, eram acusados de bruxaria e tudo mais. Ela reorganiza a Inquisição, ela não para com a repressão, né? E ela cria uma lista de livros censurados, os chamados index. Vários livros não poderiam ser lidos pelos católicos, como forma deles não terem contato com essas novas ideias, certo? Assim, os católicos reafirmaram a divisão da comunidade cristã, né? Os católicos então mostraram, não, nós vamos reformar, mas nós continuamos da igreja, nós continuamos católicos, né? Nós não somos iguais a esses
protestantes. Nós temos o nosso próprio jeito de gerir a nossa igreja, né? E toda essa tensão entre católicos e protestantes vai culminar, eu trouxe aqui um exemplo claro, que às vezes é pedido, é citado, que é a noite de São Bartolomeu. Tá? Na França, na noite de 24 de agosto de 1572, a cisão entre católicos e protestantes chegou ao extremo. 3.000 calvinistas foram massacrados em Paris a mando da mãe do rei Carlos IX, tá? Que era católico, certo? O episódio desencadeou uma onda de guerras religiosas que se arrastou por décadas e só terminou com a promulgação do Édito de Nantes, em 1598, que concedeu liberdade de culto no país, na França, né? Então a noite de São Bartolomeu aí é um dos exemplos claros do extremo que se chegou à cisão entre católicos e protestantes, e isso fez com que o Estado e ambos os lados tivessem que encontrar um denominador comum, que acabou sendo a liberdade de culto na França, porque estava se ponto a estourar guerras civis, ok? Pessoal, é isso que eu tinha a dizer nessa aula 4, tá? Espero que tenha sido proveitosa. Até a próxima aula, um bom estudo.